SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará completou na última segunda-feira 190 anos de história. Uma sessão solene foi realizada no plenário 13 de maio para celebrar a data. A solenidade de comemoração dos 190 anos da Assembleia Legislativa contou com a presença de ex-presidentes do Parlamento Estadual cearense, que foram homenageados. Marcos Caos foi presidente da Alesse de 2003 a 2006. Ele reforça o papel da Casa do Povo na efetivação dos direitos sociais, atendendo às demandas mais urgentes da sociedade. O poder legislativo é aquele poder mais democrático, é aquele poder que faz a mediação entre os poderes, entre o judiciário e o executivo, é o poder onde a população se sente apoiada. Quando se tem alguma insatisfação, quando se tem algum dissabor, corre primeiro para o Poder Legislativo para tentar viabilizar e resolver os seus problemas, não só problema de classe, como de servidores e também da sociedade. É importante, eu jamais deixaria de vir à Assembleia Legislativa. Eu aqui, minha juventude toda foi aqui na Assembleia Legislativa, eu tive a oportunidade de ficar 24 anos. Aqui é a melhor universidade, sai daqui, quem tiver a oportunidade de ser deputado estadual, ele sai para enfrentar a vida, enfrentar as dificuldades e, naturalmente, interagir com a sociedade. Nós fizemos parte da história, nós não podemos ser esquecidos, porque contribuímos aqui numa outra época, demos a nossa contribuição, mas é ele que ele está fazendo, é fazendo com que a sociedade possa conhecer realmente o Poder Legislativo e os 190 anos de democracia, de Assembleia Legislativa, onde aqui a gente interage, onde a gente conversa, onde as pessoas procuram o deputado no corredor, puxa na camisa, puxa no braço, e aí eu estou precisando de resolver isso, de encaminhar aquilo outro. Aqui é o poder que se faz as mediações. O atual secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado, Domingos Filho, também foi presidente da Assembleia. Ele destacou o trabalho realizado entre os anos de 2007 e 2010, enquanto esteve à frente do Legislativo Estadual cearense. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui na Assembleia Legislativa, atendendo ao convite do presidente Romeu Aldigueri, que realmente comemora, celebra 190 anos de Assembleia Legislativa. Isso significa respirar a democracia. Não existe democracia sem imprensa livre e sem parlamento livre. E aí, essa Assembleia Legislativa tem, de fato, história, tem na sua representação plural todas as camadas sociais, representação de todos os partidos políticos, ou da grande maioria dos partidos políticos. É, portanto, um momento ímpar desse poder que o presidente, há bom tempo, reúne aí todos os ex-presidentes, ex-parlamentares, enfim, para poder comemorar isso. Quando o presidente, me lembro que para rememorar sempre a história da Assembleia, dois programas eu fiz. Uma foi o Memorial da Assembleia Legislativa. Você entrar na Assembleia Legislativa, você vai ter um memorial que expressa toda a sua história até então, acho que foi continuado. O outro foi um programa na TV Assembleia chamado Ceará, Terra e Gente que Faz História. Exatamente, contando a história da Assembleia Legislativa em todos os seus capítulos, lá de quando se instalou até aquela data. Portanto, estou muito feliz de estar aqui ao lado de tanta gente boa que deu a sua contribuição. Eu tive a honra de, eleito pelo cearense, ser 4 vezes deputado estadual, ter o privilégio de sempre ter ficado indicado pelos meus companheiros na mesa diretora e terminado 2 vezes como seu presidente. Portanto, para mim, é um motivo de muita satisfação e emoção. Na oportunidade, houve ainda o lançamento de uma nova edição da Constituição do Estado do Ceará, em uma linguagem mais simples.
O diretor executivo do Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, o INESP, responsável pela publicação, explica que essa é uma forma de deixar a Carta Magna do Estado mais acessível a todos. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, por meio da sua editora, Edições INESP, mais uma vez apresenta à sociedade um dos mais importantes produtos institucionais do Estado do Ceará, a Constituição Estadual do Ceará. Estamos com uma versão digital e uma pequena tiragem impressa para homenagear deputados, homenagear servidores da casa. E é um momento muito importante, porque casa exatamente com essa grande celebração dos 190 anos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Nós juntamos essa data importante para a casa, para os parlamentares, para a sociedade, para os servidores, e também oferecemos esse importante produto editorial acessível às pessoas com deficiência visual, ressalvo essa questão da inclusão, e também disponível, para quem estiver estudando para concurso, para servidores, para as diversas assessorias parlamentares. A sessão solene foi solicitada pelos deputados Heitor Ferrer, do União Brasil, e Romeu Aldigueri, presidente da Assembleia. Os parlamentares destacaram um momento festivo do parlamento cearense. Nessa casa, que é a Casa do Povo Cearense, passaram todos os projetos que transformaram a vida do cearense. E por essa casa passarão todos os projetos que transformarão a vida do cearense. Nós somos homens e mulheres eleitos pelo povo para representá-los e para servi-los. Eu acredito que servidores, colaboradores, deputados, todos nós somos servidores públicos e estamos na política para servir. E nós temos que honrar o passado para mais ainda honrar o futuro. E por isso, nesses 190 anos, a Casa, por unanimidade, todos os 46 deputados e deputadas escolheram fazermos uma sessão solene para homenagearmos a todos nós na pessoa dos ex-presidentes dessa casa. Homens que passaram por aqui, cada um no seu tempo, e deram sua contribuição para fazer essa casa mais forte. Esse requerimento que nós solicitamos, essa sessão solene, foi abraçada pelo presidente e, como presidente do poder, trouxe para si o que é legítimo, e eu agradeço até, a festa de 190 anos da Assembleia Legislativa. São 190 anos de prestação de serviços ao povo do Ceará. Eu tenho dito isso repetidas vezes. Tudo que se passa de bom ou de ruim na vida das pessoas passou pela Casa Legislativa, ou passa pela Câmara de Vereadores, ou passa pela Assembleia Legislativa, ou passa pelo Congresso Nacional. Portanto, a Casa do Povo deve estar permanentemente ligada à sociedade, e a sociedade é esta Casa do Povo, porque é aqui que a vida das pessoas são transformadas, para o bem ou para o mal. A Assembleia do Ceará é para o bem, porque ao longo desses 190 anos prestou relevante serviço ao povo e ao Estado do Ceará. Presente à solenidade, o governador Eumano de Freitas, que também já foi deputado estadual, ressaltou a evolução do Poder Legislativo ao longo dos anos, ao se modernizar e inovar para continuar contribuindo para o fortalecimento das instituições democráticas. Nós efetivamente temos mudanças muito profundas na vida do povo cearense. Se nós olharmos o que é a vida do nosso povo, há algumas décadas atrás, nos vários direitos do nosso povo, no direito à educação, no direito à saúde, nas condições de trabalho, nos serviços públicos que são oferecidos ao povo cearense, como esses serviços eram realizados, eu posso dizer, há 30, 40 anos atrás. Se nós imaginarmos que era esse serviço há 190 anos atrás, o que é o Ceará hoje, o que é a condição de vida do nosso povo hoje, é fato que nós temos ainda muitos desafios. E todas essas modificações foram realizadas graças à inteligência, à boa vontade de homens e mulheres que ocuparam essa casa. Seja presidindo essa casa, seja colaborando com os debates, com as discussões, seja colaborando com quem estava à frente do Executivo, a estruturação dos poderes no Ceará, seja do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, todos são muito mais robustos, prestam um serviço muito mais importante ao povo cearense. Todos esses temas discutidos e debatidos na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Então, é motivo de muito orgulho nós temos a Assembleia que nós temos hoje, seja de estrutura, e eu acho que é muito importante ressaltar os presidentes que passaram nessa casa, todos com colaboração muito significativas, para que a Assembleia pudesse ser o que ela é hoje. E eu sou muito grato como governador, tenho um orgulho enorme de ter participado dessa casa como deputado estadual por 2 mandatos. Aqui eu aprendi muito
e efetivamente me senti muito mais preparado para ser governador depois de ter passado 8 anos aqui com os nossos colegas parlamentares. E agora intervalo, a gente volta em instantes. E a tecnologia vem se aliando ao cuidado de pessoas com deficiência em uma proposta inovadora, um aplicativo que transforma atividades cotidianas em jogos interativos no metaverso, ajudando autistas a desenvolver habilidades de forma lúcida e educativa. Organizar o quarto, tomar banho ou até mesmo pegar um ônibus. São tarefas que fazem parte do dia a dia, mas que podem representar grandes desafios para crianças autistas. Mas que tal utilizar um ambiente virtual para estimulá-las nessas tarefas? Para simular situações como essas, esta clínica especializada no atendimento de crianças com autismo desenvolveu, em parceria com uma startup, um aplicativo que combina o multiverso e a terapia. Essa ferramenta auxilia no desenvolvimento das crianças ao simular situações do cotidiano em um ambiente virtual. A gente já trabalha com o atendimento clínico para os pacientes autistas há muitos anos, né? São 16 anos. E a gente percebia que tanto o mercado estava carente de profissionais, principalmente terapeutas ocupacionais, e a gente também não conseguia chegar em todas as áreas. Porque, por exemplo, o nosso país é muito grande, então a gente tinha locais que não tinham um profissional sequer. E essas crianças ficavam desassistidas, inclusive da parte clínica. Então, a nossa intenção era trazer para além da clínica essa possibilidade de oferecer às crianças um atendimento contínuo. E o TOIT ele surgiu na parceria com a Neurobrink, que já era um sucesso até então e já era nossa parceira também. O sócio da gente é o Greg, que ele mora hoje em Miami, e ele trouxe a ideia de trazer a tecnologia para o atendimento das crianças, usando as telas. Então, as crianças já usam telas, crianças típicas e crianças atípicas já usam tela de qualquer forma. E a proposta era trazer isso de forma funcional, para que elas pudessem, de fato, usar aquilo a favor delas e do desenvolvimento delas. O TOIT ele não substitui a terapia, mas ele é uma ferramenta complementar. Então, ele pode ser usado tanto pelas famílias em casa, para estender essa quantidade de horas, como pelos próprios terapeutas que usam dentro da sessão da criança, dentro do atendimento da criança. Ele simula situações do dia a dia. Todas as crianças autistas elas têm dificuldades, por exemplo, em estabelecer rotinas simples. Vou dar um exemplo, o uso do banheiro. É uma rotina que, para a gente, parece ser meio óbvia, a aprendizagem, mas não é para as crianças atípicas. Então, ele ensina sequenciando, passo a passo, cada etapa daquele uso do banheiro. Baixar o shortinho, sentar no vaso, puxar o papel higiênico, né, se higienizar, dar descarga. Todo esse passo a passo é ensinado para a criança. E o TOIT foi todo fundamentado cientificamente, e a gente fala na aprendizagem sem erro, né, com base no ABA, na análise do comportamento, e na aprendizagem sem erro, para que a criança não se frustre e ela consiga seguir aquele comando e ser reforçado pelo próprio sucesso que aquele jogo vai dar a ela, né? E principalmente dando ao adulto que está por trás, seja a família, seja o próprio terapeuta, a condição de acompanhar isso. Então, ele também vai verificar a evolução da criança a partir do uso de gráficos. O aplicativo, a própria plataforma, ele vai dar gráficos mostrando em que nível de evolução essa criança está. Se ela é uma criança que já está independente numa determinada tarefa, ou seja, ela já conseguiu realizar esse treino do banheiro de forma independente, sem erro, é uma criança que já deve passar para uma próxima fase. E aí o terapeuta, tendo isso graficamente, ele pode bloquear, inclusive, essa tarefa e liberar uma tarefa mais desafiadora para um próximo momento. A ideia é promover aprendizado e autonomia de maneira lúdica e interativa. Todas as funcionalidades são baseadas na terapia ABA, Análise do Comportamento Aplicada, proporcionando tarefas repetitivas em cenários que reproduzem situações reais. No multiverso do TOIT, os cenários e personagens podem ser, inclusive, personalizados para que sejam adaptados à realidade de cada família.
A ideia é que a gente consiga, de fato, reproduzir a situação familiar, né? Então, onde a criança pode montar a família dela, pai, mãe, irmão, personalizar a cor de pele, o cabelo, a roupa que ela quer usar, exatamente para a criança ficar envolvida nesse universo, né? E, com isso, facilite a aprendizagem dela. Com o aumento dos diagnósticos de autismo, a gente começou a pensar em soluções que fossem escaláveis. Os diagnósticos estão aumentando muito, e é uma dificuldade muito grande de famílias que estão em filas de espera, quer seja de atendimento por plano de saúde, quer seja pelo SUS. Então, foi uma forma que a gente viu de como estimular essas crianças a um custo baixo, onde quer que elas estejam, porque às vezes é uma dificuldade dessa família de se deslocar até as clínicas, né? E que se estimule as diversas habilidades e atividades da rotina da criança, que muitas vezes é difícil. Como é que um profissional vai na casa da criança ensinar ela a tomar banho, né? Ensinar ela a se vestir? Então, o ambiente clínico muitas vezes não permite esse tipo de ensino, e é uma grande dificuldade que essas crianças autistas têm. Eles têm dificuldade em funções executivas, que é essa função de planejar, de executar, de fato, uma tarefa. E o aplicativo vem com uma série de pistas e dicas para que a criança memorize a sequência da atividade e, com isso, ela possa generalizar para o dia a dia dela aquilo que ela aprendeu no jogo. As famílias não precisam vir, a gente viu a dor de muitas mães que têm que parar de trabalhar para trazer os filhos tantos dias para a clínica, para as terapias. E é uma forma deles serem estimulados mesmo em casa, sem um limite, digamos assim, sem que esse custo fique tão alto. Lógico que a gente se preocupa muito, porque a gente sabe que as crianças hoje em dia já usam muitas telas, e aí os pais, os profissionais que acompanham a criança, ela pode bloquear o tempo de uso do aplicativo pela criança. O uso da ferramenta permite que as crianças ganhem confiança e independência. Para cada tarefa concluída, elas ganham pontos e recompensas virtuais. O Paulinho tem transtorno do espectro autista associado ao TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Ele diz que já está craque no joguinho que imita a vida em casa. Paulinho, o que é que tu mais gosta nesse joguinho aí? Arrumar os brinquedos. Arrumar os brinquedos? Arruma igual na tua casa? Sim. Guardar roupa, guardar as roupas. Agora a gente vai dormir. Cadê? Cadê que é pra dormir? Não, dá pra se deitar na cama? Dá. Lembra que tem um conezinho, tem que esperar, acho que entrar dentro do cone. Tá. Escolhe um cone pra entrar. Tá, vou dormir. Agora vou me deitar. Além de ser uma ferramenta de estímulo para as crianças, o Toit também é um aliado de pais e terapeutas. A mãe do Paulinho conta que desde que ele começou a utilizar o aplicativo, a rotina foi transformada. Ele se organiza mais, arruma as coisinhas dele, faz as coisinhas no horário, né? E é isso. Devido ao TDAH, né, ele é bem mais, né, agitado, e aí ele consegue se organizar, fazer as coisas no horário. O Toit já está disponível para download gratuito nas lojas de aplicativos da Apple e do Google também, para dispositivos com sistema iOS e Android, respectivamente. A plataforma oferece ainda recursos adicionais por meio de planos de assinatura. E agora o intervalo, voltamos em instantes. E para priorizar o cuidado com a primeira infância, o período importantíssimo na vida de crianças, quando ocorre o desenvolvimento físico, mental e social, foi criado um grande pacto entre a sociedade aqui no estado. O pacto envolve muitos setores e está baseado em princípios como transparência no gasto social, sustentabilidade de políticas públicas para crianças e participação ampla da sociedade. O Tribunal de Contas do Estado elaborou e propôs a ação conjunta. A gente passou todo o ano passado nos preparando para isso. A gente buscou apoio na ciência, na FUNCAP. Junto com a FUNCAP, nós desenvolvemos um projeto visando dar prioridade à questão da primeira infância. Então, a gente fez uma análise, um time de especialistas envolvendo assistentes sociais, médicos, cientistas de dados e a nosso time do tribunal também junto. Então, ano passado a gente fez várias fiscalizações já em relação a essa temática da primeira infância, que é multissetorial. Então, já fizemos auditorias na saúde, educação, infraestrutura, mas percebemos a necessidade de ir além.
para resolver, para ajudar, contribuir nessa questão da primeira infância, é preciso engajamento, é preciso união. E é isso que a gente está fazendo hoje. Nós estamos formando um pacto com todos os gestores públicos e também lideranças do setor privado, para que a gente possa priorizar o tema da primeira infância, que é tão importante. Essa idade dos 0 a 6 anos, ela determina todo o futuro do ser humano. É uma janela de oportunidade e a gente tem que cuidar disso. E o Tribunal de Contas, então, conclamou essas lideranças para a gente formar um pacto. Esse pacto ele vai ter um portal onde nós vamos acompanhar os compromissos de cada gestor que está assumindo aqui compromisso conosco hoje, de uma forma iterativa, de uma forma estimular uma sinergia entre os gestores. Nós vamos colocar as boas práticas de cada um nesse portal e isso estimular o trabalho dos outros, né? Para além disso, nós temos também um painel. Nós vamos lançar um painel analisando os indicadores da primeira infância, mortalidade infantil, mortalidade materna, atendimentos de pré-natal, enfim, vários indicadores e também o gasto relacionado à primeira infância nos municípios. Com isso, a gente quer nos ajudar, o Tribunal de Contas e os municípios, na tomada de decisão com base em dados confiáveis. Então, basicamente, é a ideia. A primeira etapa envolve mais de 40 instituições públicas e privadas. O Pacto Cearense pela Primeira Infância foi firmado entre o TCE, municípios, instituições como o Tribunal de Justiça do Ceará, a FIEC, universidades, Assembleia Legislativa e Governo do Estado. Todos se comprometeram a contribuir com o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos. De acordo com o Tribunal de Contas do Estado, haverá um monitoramento de todas as metas e uma reavaliação constante. Quero dizer do meu orgulho do Tribunal de Contas do Estado do Ceará estar aqui buscando organizar as várias instituições do Estado do Ceará e ente federal, os entes municipais. O Ceará tem um plano estadual para a primeira infância. Os municípios do Ceará todos têm planos municipais para a primeira infância. E acho que o grande desafio é nós fazermos que esses planos se transformem em realidade da vida das nossas crianças. E quando o Tribunal de Contas, que tem a missão constitucional de fiscalizar, de monitorar as políticas públicas, quando reúne todos os responsáveis por diversas ações de proteção às nossas crianças, eu acho que o grande beneficiário são as famílias cearenses que vão ter as políticas públicas saindo do papel e acontecendo na vida das nossas crianças. Então, para nós, considero que é um ganho muito importante institucional favorecer que nós tenhamos um ambiente, um espaço e que o governo do Estado, o governo federal, os municípios, a sociedade civil, o Poder Judiciário, possamos dialogar como podemos aperfeiçoar, melhorar e implementar os planos que temos para a primeira infância no Estado do Ceará. O Ceará já tem um bom destaque para um sistema de colaboração na área da primeira infância. Nós hoje construímos centro de educação infantil, nós construímos brinquedopraças, nós fazemos diversos investimentos. No centro de educação infantil, o Estado constrói e entrega para o município, e o município ali passa a ter um equipamento de qualidade para nossas crianças. A brinquedopraça vai para uma praça que é do município, e a gente pode decidir isso conjuntamente. Nós temos programas na área do esporte, mas o fato é que nós podemos integrar muito mais. Podemos integrar programas de esporte do município com programas de esporte do Estado, podemos integrar na área da educação, podemos integrar cartão, como nós temos mais de infância, com algum município que desenvolver política de transferência de renda para as crianças do seu município. Então, acho que nós podemos integrar mais e assim favorecer, ter um alcance maior das políticas que realizamos no Estado do Ceará para as nossas crianças. O pacto é considerado estratégico para o Estado em todas as áreas. Os participantes têm acesso a um manual com as orientações e formas de pontuação disponível em um portal da iniciativa. Nós vamos criar um portal, um painel, um observatório permanente. Nós vamos nos reunir com as principais lideranças e acompanhar esses dados cotidianamente. E esses dados vão nos ajudar a direcionar a tomada de decisão. Por exemplo, uma questão muito importante, um indicador muito importante são as consultas de pré-natal. É necessário que haja pelo menos 7 exames de pré-natal. Se a gente, por exemplo, melhorar esse indicador, a gente melhora a mortalidade, diminui a mortalidade materna, diminui a mortalidade infantil, diminui o baixo peso ao nascer. Quer dizer, a gente vai tentar ver, com base nesses dados, quais seriam as ações que a gente deve tomar, que os gestores devem tomar, para que tenham mais efetividade nessas políticas públicas. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.